Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Amém? Ou não amém para alguns, né, que ainda está folheando a Bíblia para encontrar. Como diria o pastor Wellington, amém ou não amém? Então vamos lá, né? Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, honro, glorifico o teu nome. Pai, que teu Espírito Santo esteja nos direcionando, nos conduzindo nessa noite. Quebranta, Deus, nossos corações, ó Pai. Leva-nos, Deus, a nossa mente até o Senhor. E que possamos, Deus, aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? É um texto bastante conhecido, muito pregado, aqueles clássicos, né? Acho que todo mundo, a maioria, já ouviu o sermão, já ouviu falar, a visão que Moisés teve ali na sarça ardente, quando Deus falou para ele, o início do chamado de Moisés para ir libertar o povo de Israel do Egito, né? Aquele encontro, né? Que é um encontro que com Deus que transforma as vidas, transformou a vida de Moisés, ainda que Moisés é, sabia, né? Quem era Deus, né? Talvez como Jó poder falar, né? Ele às vezes conhecia, sabia de ouvir falar, mas naquele momento, literalmente, né? Ele viu a glória de Deus, viu Deus e transformou sua vida, né? Então é isso que nós precisamos também para nós. Então todas as pessoas elas ficam marcadas por alguma coisa e Moisés ficou marcado justamente por aquela visão. Ele já conhecia a cultura eh, dos judeus, havia fugido do Egito porque estava defendendo os judeus, não foi compreendido, lógico, né? Não sei se havia agido de forma correta. Foi para o deserto, ficou lá com mais 40 anos, até ter a vida transformada para trabalhar verdadeiramente para Deus. Como eu disse, então, cada um de nós temos a nossa história, tem o contexto, a maneira de ser, de viver. E Moisés estava ali então, viveu 40 anos no Egito, como um príncipe do Egito, com todas as mordomias, todo o conhecimento, toda a ciência. O Egito, cabe-se dizer que naquela época era o país mais desenvolvido, né, considerado por muitos a maior potência da época, né, a ciência maior que tinha no Egito. E Moisés foi instruído em tudo aquilo. Depois, mais 40 anos, seu contexto, aprendendo a pastorear, era pastor, né? Que quebra de vida que ele teve, né? Dos palácios do Egito para o deserto para apacentar ovelhas. Então Deus faz isso nas nossas vidas justamente para colocar no lugar que Ele quer para transformar nossas vidas. Mas ali aquele encontro que transformou a vida é, de Moisés, é isso que Deus quer fazer conosco, no seu contexto, na sua vida, do seu jeito, cada um com a sua história. Mas quando Deus tem o plano, o projeto para salvar, para trazer a pessoa, ele vai encontrar seus meios.
O certo é que ele vai transformar a vida. Talvez a gente vê aí, né? Nós falamos que conhecemos Deus, mas talvez ainda nós não vimos. Talvez ainda não teve a vida transformada. Não que você não seja salvo, não que você não queira, mas ainda não conseguiu ser transformado. Ainda é aquele crente lá devagar, né? Às vezes. Mas caberia uma pergunta então aqui para vocês. E é lógico, como eu digo sempre, né? Cabe você responder para mim, você vai responder para Deus. E eu perguntaria para vocês: você já teve esse encontro com Deus? Esse encontro que transforma? Talvez a gente ache que só pelo fato de vir à igreja e precisa vir mesmo, já é o suficiente. Às vezes não. Talvez a pessoa, né, nasce, cresce e fica aí 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ainda não foi transformado. Talvez ainda não encontrou com Deus. Para lembrar mais uma vez, Moisés já sabia de tudo isso, quem era Deus. Mas foi preciso aquele momento para transformar, para mudar a vida de Moisés. E se Moisés não tivesse tido esse encontro, conhecido Deus, ele não estaria pronto para liderar o povo de Deus, o povo de Israel. Então vamos ver algumas condições, algumas situações que nós possamos ou podemos ser transformados por Deus. Primeiro nós temos que adquirir uma posição de servo, a condição de servo. Né? Moisés estava ali, estava fazendo o quê? Estava apacentando. Moisés não estava à toa. Ele estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro. Olha que nem era dele, né? Trabalhava para o sogro dele. Estava trabalhando, apacentando ovelhas, cuidando lá na dificuldade. Os discípulos de Jesus estavam lá pescando, ou estavam fazendo, ou estavam lá coletando impostos. Ou seja, estava fazendo alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, não, quando eu tiver tempo, quando eu tiver assim, desocupado da vida, eu vou trabalhar para Deus. Mentira, não vai. Deus não gosta de pessoas que não têm compromisso, pessoas desocupadas, que vai começar a fazer outras coisas. Né? Conversar com um jovem um dia, ele queria mudar o rumo da vida dele, as coisas fazer. Estava fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Falei, então você precisa começar a fazer coisas que agradam a Deus. Deixar de jogos e começar a ler livros, bons livros, começar a ler Bíblia, começar a ver outra coisa. Ninguém fica à toa sem fazer nada, nada, nada. Né? Uma pessoa saudável, ativa, não consegue. Então nós precisamos fazer coisas que agradam a Deus. Mas Deus escolhe pessoas que trabalham, pessoas que fazem, porque senão vai chegar na igreja e vai fazer o quê? Ficar lá com a cara para cima, né? Sem fazer nada, sem mover nada. Eu creio, né, desde quando Deus me converteu, Jesus Cristo me converteu, eu não creio que pessoas que vai chegar vai fazer alguma coisa, pessoas desocupadas, né? Não vai estar desocupado, não vai fazer nada, nunca fez nada, na igreja também não vai fazer nada, não vai fazer nada para Deus também, né? E a condição de Moisés de servo, ele chegou no lugar certo, onde Moisés estava, chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. Então, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser servo de Deus, mas estou no lugar errado. Ah, quero estar lá na balada, sei lá onde, sei lá mais o quê. Não vai funcionar também. Como eu disse, nós precisamos estar o quê? Na igreja. Estar no meio do povo de Deus. Porque é ali que Deus vai te usar. Ali que Deus vai te chamar, vai te transformar. Depois você pode até ir lá nos lugares que não são muito aconselháveis de ir, mas você precisa estar bem firmado, porque senão vai ceder às tentações, às paixões e vai cair de novo. Então nós precisamos estar firmados. Então Moisés ele saiu dos palácios do Egito, está lá no deserto, mas estava no lugar certo. Não que Deus não podia transformar a vida de Moisés ali nos palácios do Egito, poderia, mas não era ali o lugar mais indicado. Teria uma influência muito grande. Não que Deus não tenha poder, né? Que deixe isso bem claro, tem. Deus pode se transformar lá no carnaval, daqui um dia vai ter, né? Acho que em Goiânia não, né? Graças a Deus, pelo menos esse ano. Pode, mas não é o lugar apropriado. Aliás, não é o lugar de um cristão estar. Olha que a Bíblia deixa isso bem claro, né?
Então, está no lugar certo, na hora certa, assumindo essa condição de servo. Então, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Ah, quer saber qual que é a vontade de Deus para você? Não sei, né? Vai orar, vai pedir orientação, vai estar, no mínimo, você precisa estar na igreja, ouvindo sermões, louvando a Deus, estar na escola bíblica, aprendendo nas lições, no mínimo isso, né? Aquela musiquinha que se diz infantil, mas evangeliza, a ideia de uma letra tão grande, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não tem outro meio. Mas sendo lendo a Bíblia, fazendo a coisa certa, está no centro da vontade de Deus, é lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus e orando. Esse é o centro da vontade de Deus. E no mais, o Espírito Santo vai conduzindo. Então, ou seja, Moisés estava no lugar certo, na condição certa, para encontrar com Deus. Não estava lá na farra, se embebedando, né, se prostituindo, e aí segue, né, se drogando. Não estava fazendo isso. Deus pode mudar essas pessoas lá? Pode. Mas sempre acredito que no lugar certo, fazendo as coisas certas, né, a gente às vezes brinca, mas é muito sério. Quando nós fazemos as coisas certas, a tendência de continuar certo, de dar certo no final, é muito maior. Porque o Deus é um Deus de ordem, um Deus de coerência, de fidelidade à palavra dele mesmo, de mudar, de encontrar. Então, seja um servo de Deus, esteja no lugar certo, esteja fazendo as coisas certas, e Deus vai te abençoar, vai te transformar. E tem já a posição nossa, mas tem a posição de Deus. E lógico, né? Deus não tem nenhuma variação de mudança, de dúvida, de nada, né? E Deus, ela apareceu-lhe, o versículo 2 deixa bem claro, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Eu acho interessante quando a gente começa a aprender, uma das coisas que eu fiquei assim feliz e gostei muito de aprender, quando é o anjo do Senhor, é o próprio Jesus Cristo ou o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é uma das pessoas da Trindade, que não é o anjo, né? Um anjo é um anjo, né? Um anjo lá, sei lá qual, né? Um querubim, serafim, ou um anjo lá na escala lá, que eu não vou dar conta de saber qual. Mas quando é o anjo, foi o próprio Deus estava ali. Ele não enviou um anjo para encontrar com Moisés. A própria presença, o próprio Deus, a pessoa de Deus estava ali para falar com Moisés. Veja a grandeza da situação que estava. Deus não enviou nenhum dos seus fiéis servos celestiais, mas a própria presença de Deus veio falar com Moisés, veio encontrar com Moisés para que ele pudesse transformar a vida de Moisés, porque era um negócio, uma obra grandiosa, gloriosa, que necessitava fazer. Não que se ele enviar um anjo não seja grandioso também, mas quero dar uma importância muito grande pela presença do próprio Deus. E de que forma? Deus usa os seus meios, suas formas de falar, usa a natureza, os elementos físicos, né, para falar conosco. Já falou do vento, já falou na bonança, já falou de várias formas, fala através do fogo, até porque muitas vezes fala que a chama do Espírito, né, se assemelha ao fogo, né? Foi descido lá no Pentecostes como labaredas de fogo visíveis, né? Deus fala daquela forma que eu acredito que mais fala neste tempo, aquela certeza que você tem no coração, mas fala de forma audível, de forma visível, não a aparência própria de Deus, mas ali naquele momento como uma chama, ali na sarça. E então eu usou nesse dia uma chama de fogo no meio da sarça. A sarça era uma planta, ela é muito comum lá no deserto, lá da região de Midian. E esse fenômeno, aí a gente dá uma estudada, né, dá uma pesquisada, era um fenômeno que acontecia. Né, um lugar, um clima muito seco, a sarça é uma planta é,
bem inflamável, por assim dizer, fácil de ser consumida, mas a grande questão ali do momento, a grande visão que ocorreu, que Moisés parou para ver, porque provavelmente os teólogos, a maioria dos estudiosos concordam que Moisés já havia visto este fenômeno acontecendo, a sarça se queimando, mas nas outras vezes a sarça se consumia. O fogo acabava com ela. Como você coloca fogo aí em alguma coisa seca aí, né? Queima, acaba. Mas aquela sarça não se consumia. Mas eu, peraí, né? Deixa eu me virar, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Porque queima, essa chama toda e a sarça continua queimando, não destrói, não acaba o fogo. Então, o Deus que chama a atenção. Ah, pastor, mas hoje em dia não acontece. Não sei se propriamente lá numa sarça, mas de várias formas tem acontecido. Deus tem mostrado, Deus tem chamado a atenção. Ah, mas nós estamos muito ocupados, né? Com nós mesmos, com nossas tarefas, com o nosso dia a dia. Moisés também estava trabalhando, lembrar como eu disse? Estava apacentando as ovelhas, seu sogro. Mas Moisés prestou atenção no que Deus estava lhe mostrando. E nós, né? Como sempre, estou com pressa, depois eu olho e não percebo o que Deus está falando. Deus estava ali, no lugar difícil, em meio à dificuldade. Fala, pastor, mas eu passo tanta dificuldade que tem dia que eu nem lembro de orar. Tem dia que eu não tenho nem tempo de ler a Bíblia. Tem dia que eu não consigo ver Deus, porque é muita dificuldade. Aí você acha que é fácil apacentar ovelhas e apacentar ovelhas no deserto. Eu nunca fui num deserto. Mas quem sabe um dia eu vou. Mas pelo que eu leio e vejo na televisão, não é um lugar muito agradável, né? Lugar seco, quente, ao extremo de dia, gelado de noite, sem água, difícil, os terrenos acidentados, tudo, cheio de, em alguns lugares cheio de pedra, espinhos. As plantas que tem geralmente são retorcidas, cheias de espinhos. Então não é fácil. Mesmo assim, Deus está falou e Moisés viu. E isso chamou muito essa atenção de Moisés, porque Deus estava chamando ele quando ele estava trabalhando, em meio à dificuldade. Mas na verdade, Deus estava ali para chamá-lo, como está chamando para nós hoje. Como Deus não quer um crente fogo de palha, já viu, né? Talvez você nunca morou na roça, nunca colocou fogo numa palha de milho, né? Pega que é uma beleza, né? Rapidão, é o prazo de você colocar o fogo lá, pega. Mas acaba com a mesma velocidade, né? Talvez isso é o fogo que arde em nós, muitas vezes é com fogo de palha. Né? Hoje está uma beleza, né? Orando e gritando e falando e tendo visões e não sei o quê. Passou 2 dias, né? Acabou. Todo aquele entusiasmo, toda aquela euforia, foram embora. Talvez, né? Eu fiquei pensando nisso. E Deus faz todas as coisas, né? De uma maneira tremenda, extraordinária. Deus não faz nada por acaso. Tudo que você vê na Bíblia, as coisas que Deus faz, tem muitos ensinamentos. Talvez esse seja mais um, né? Daquela chama ali perdurar por muito tempo. Né? Aí eu peguei um link, sei lá, que talvez, né, a gente começa a viajar, mas acredito que não. Trouxe para essa analogia do fogo, aquele fogo que arde, constante, que não acaba, que permanece. Não esse fogo de palha que acaba rapidamente e vai embora, da mesma velocidade que veio e vai. E olha que Moisés foi um dos homens que resistiu um pouco, né? Nem acho que seja errado a gente resistir um pouco, a gente questionar um pouco com Deus, não de duvidar. A Bíblia não deixou em momento algum que Moisés duvidou de Deus. Ele até questionou. Quis até se safar, sair fora da situação, quis arrumar umas desculpas, mas jamais ele duvidou do poder de Deus, do chamado de Deus. Ele só estava com medo. Até aí, normal, né? Ser humano, tranquilo. Quando Deus está te chamando, até não sou contra você ficar meio assim, receoso e questionar um pouco com Deus, como que vai ser, como que vai acontecer.
para que no final dê certo, como foi com Moisés. Então, esse encontro é primordial na vida do crente. Esse encontro é aquilo que precisa acontecer em nossas vidas. Quando Moisés percebeu que ali estava diferente, ele quis se aproximar de Deus. Falou, vou ali, vou chegar lá. Mas Deus chamou a atenção dele. Mas mesmo assim, Moisés se dispôs, eis-me aqui. Talvez, né, e com certeza é uma grande diferença entre Moisés e nós justamente nisso. Mesmo nós percebemos que é Deus, mesmo nós percebendo que Deus que está nos mostrando, nos chamando a atenção para Ele, e nós falamos assim, procure outro, né? Vai lá, chama o João Gabriel no meu lugar. João Gabriel tem mais tempo que eu, está mais disposto que eu. Às vezes, vamos apontar ele para o Gabriel, né? Está mais afim. Mas Moisés não. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Então, por isso eu acredito. Se nós procurarmos o Senhor, Ele vai nos encontrar. Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. Né? E Tiago, capítulo 4, versículo 7, deixa bem claro. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então eu quero ser mudado, quero ser transformado, não é correndo, me afastando de Deus que eu vou conseguir. Moisés até relutou sim, mas ele foi se aproximando de Deus. Né, se tornou, né, com o passar dos dias, um amigo muito próximo, íntimo de Deus. E o próprio Deus falava que ele falava com Moisés como Moisés falava com qualquer outro homem, face a face. Mas pensa você que Moisés foi só ali, naquele momento que ele relutou, beleza, mas depois ele ficava falando para Deus, Deus, manda outro meu lugar. Ele, não, é eu mesmo, Deus me chamou, então é comigo mesmo, o negócio é comigo, então é eu e Deus e vamos lá. Lembra lá quando ele estava lá no Êxodo e Deus quis acabar com o povo? Ele, Deus, mas não é assim, né? O que vão falar? O que os povos vão falar? O Senhor é poderoso, muda esse povo, intercedia, dava a cara a tapa. Né? Ele tinha coragem, tinha ousadia de falar com Deus, interceder pelo povo, porque cada dia mais ele chegava para Deus. E Deus ali, quando Moisés se dispõe até ele, ele manda Moisés tirar o sapato, as sandálias, né, e outras versões, porque o lugar que estava é a Terra Santa. Então Deus queria que Moisés tivesse esse contato íntimo com ele, mas queria que Moisés ficasse na posição de servo e na posição de senhor, com respeito, com reverência, amigo sim, falar face a face, mas Moisés nunca ousou querer ser mais do que ele era, um servo de Deus. Nunca quis se colocar acima de qualquer pessoa. Aliás, a Bíblia diz que era o homem muito manso, mais manso de todos os homens. Quer dizer que ele era um coitadinho, todo mundo andava nele, era um líder forte, mas tinha um coração manso, um coração que cria, que temia a Deus, que ao extremo ele sabia quem era Deus. E Deus também mandou ele tirar o sapato, porque não sei se vocês sabem, mas na cultura lá antigamente, o servo não podia calçar sandália ou sapato, com queira a versão. Andava descalço. Em sinal de respeito, de reverência ao seu senhor. O senhor, o dono do servo, podia sim e deveria estar calçado, mas o servo não. Então, para que ele entendesse o que Deus estava falando, mostrando que ele era o Senhor, falou, então tira seus sapatos, sua sandália, e assume essa condição de servo, e chegue um pouco mais perto de mim, e nós vamos conversar, vamos estar traçando nossos projetos para tirar, para libertar o povo de Israel lá do Egito. Que nós possamos, então, não assim, lógico, né, chegar na igreja, vamos todo mundo tirar o sapato? Não, não é bem por aí. Mas e sim, em eterna e santa reverência ao Senhor. Saber que Deus te chamou para ser servo. Então, no seu coração, tira a sandália, os sapatos, né, o salto alto, né, o símbolo nos dias modernos, né, para quem
assiste futebol, já o Vinícius vai entender, né? Tranquilo, que assiste, acompanha mais futebol. Lembra quando um time que é melhor do que outro entrou de salto alto e perdeu? Porque foi com a soberba, com a arrogância no seu coração e achou que era melhor? Não, estou tranquilo. Então talvez, e faz muito significado isso, nós tirar o nosso salto alto, né, e chegar bem humilde diante de Deus e reconhecer a grandeza de Deus. Que é Ele que nos chama, Ele que nos transforma, Ele que muda nossas vidas. Então é essa a reação que nós devemos ter. Esconder o nosso rosto. Lá Moisés escondeu o seu rosto quando ele percebeu, quando ele entendeu que era Deus. Aí ele já não tinha mais coragem, a ousadia de olhar claramente para Deus. Escondi o meu rosto para que eu possa conversar com Deus. E esse esconder o rosto, muitas vezes nós oramos ajoelhados, abaixamos, curvamos a nossa cabeça em sinal de servidão a Deus, de entender que eu sou infinitamente menor do que Deus. Como eu estava dizendo, toda a palavra de Deus traz ensinamento. Então, esse versículo 6 aí traz isso, deixa isso bem claro. A nossa reação deve ser de estar prostrado diante de Deus, curvar nossas cabeças, esconder, como sinal de esconder o nosso rosto na presença de Deus. Nós não podemos nem ter a ousadia de chegar de forma arrogante, soberba diante de Deus. Porque Deus, e ele apresentou a Moisés como o Deus do seu povo, um Deus vivo. Lembra lá que nós falamos, e tem outros lugares, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como um Deus dos vivos. E aí eu fiquei pensando, se Deus é um Deus de vivos, de pessoas de continuidade dentro da sua história, e a Bíblia deixa bem claro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu falaria, né, que foi Deus de Moisés, de Davi, de Pedro, de Paulo. Quem sabe falar o Deus de José Deus, de Vinícius, de Marilda, de Alice, de Tálita. Acho que você poderia acrescentar o seu nome aí, né? Amém? Ou não é o seu Deus? Ou você não está vivo? Não vivo apenas fisicamente, mas vivo eternamente por Jesus Cristo. Então a história continua. É o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E é o nosso Deus. Nós devemos acrescentar o nosso nome. Afinal, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e não foi em vão. Justamente para nos dar vida, vida em abundância, vida eterna. E aí eu vou perguntar mais uma vez: quantas vezes Deus tem chamado você? Quantas vezes Deus já te chamou para olhar para Ele e você não deu a importância? Você fingiu que não era com você. Mesmo Deus mostrando tantas maravilhas, como mostrou aquela maravilha para Moisés, da sarça que queimava e não se consumia, e Deus tem te mostrado. E você talvez não tenha visto. Talvez já foi várias vezes, né? E eu digo de mim mesmo, foi muitas vezes Deus já mostrou, algumas eu não tinha compreendido, e aos poucos vou compreendendo algumas. Espero que Deus continue me mostrando e que eu continue olhando e vendo o agir de Deus em mim. Para encerrarmos, né, o que nos atrapalha de ter um encontro com Deus e viver com Ele é o pecado. O pecado nos atrapalha. Ah, o pecado então não tem jeito? Tem. Estou dizendo que o pecado vai tirar a sua salvação. Não é isso. Mas atrapalha esse convívio com Deus, atrapalha muito. O salário do pecado é a morte. Não seja a morte eterna, mas seja uma, digamos assim, que a nossa vida é uma guerra constante no mundo celestial.
Talvez o pecado, ou quando nós pecamos, nós perdemos algumas batalhas. A guerra já está ganha, já foi vencida, não por nós, mas por Jesus Cristo. Mas nós perdemos alguma batalha. E toda derrota, por menor que seja, traz prejuízos e prejuízos para nós. Então pense nisso. Pense que Deus tem te chamado. E quero colocar, para encerrar agora mais uma vez, só o versículo 4, né? O capítulo 4, versículo 8 de Tiago. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Como fez Moisés ali no deserto. Quando ele teve a visão ali da sarça, ele chegou até Deus, Deus falou com ele, transformou a vida dele e ele ficou próximo de Deus até o final da sua vida. Infelizmente, né, ele não pôde ver a terra, não pôde adentrar a terra prometida, a terra de Canaã, viu de longe. Mas mesmo ali, né, a Bíblia relata que ele morreu lá no monte, Deus o sepultou, e há uma discussão lá na frente sobre onde estava o corpo de Moisés, mas ele esteve, a partir daquele dia, que Deus transformou a vida dele, na visão dele da sarça, até o último dia dele, relatado na Bíblia, ele esteve com Deus, na presença de Deus constantemente. E esse deve ser o nosso objetivo de vida. Do dia que nós entendermos que Deus transformou nossas vidas, nós chegarmos a Deus e Ele vai estar próximo de nós, todos os dias de nossas vidas. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja usando os seus meios, ó Pai, a forma que o Senhor escolher, Pai, para nos chamar a atenção, para voltarmos para o Senhor, que possamos chegar até o Senhor, ó Pai, o Senhor transformar nossas vidas, ó Pai, que nós possamos permanecer em Tua presença todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Muda, Senhor, transforma nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu Filho.